Olha só que interessante. Quando a gente fala e a gente pensa na simplicidade, logo a gente condiciona isso ao mundo externo e às coisas materiais, não é verdade? Por exemplo, a partir de hoje eu quero me tornar uma pessoa mais simples. Logo a gente já pensa, poxa, eu quero ter menos coisas materiais, menos roupas, por exemplo, menos, sei lá, acessórios, não vou ligar muito para o mundo material, enfim. A gente condiciona sempre a simplicidade com algo externo e material. Mas será que essa simplicidade realmente ela está ligada diretamente com as questões materiais? E normalmente quando a gente faz esse movimento de se tornar uma pessoa mais simples, é porque normalmente, internamente, a gente já está vivendo um processo tão grande e forte de insatisfação e de infelicidade e até mesmo de uma sensação de estar sufocado, que a gente tenta mudar o nosso padrão de vida, né, baseado sempre no externo. E é aquilo que a gente sempre fala, a mudança ela precisa ser sempre interna. Quando a gente fala que quer se tornar uma pessoa mais simples e condiciona isso a coisas materiais, isso são apenas aspectos da simplicidade. Você ter menos carro, menos casa, menos roupa, não se pegar tanto ao dinheiro, às coisas materiais, isso são apenas aspectos da simplicidade. Mas essa simplicidade que a gente busca visando o bem-estar interno, ela não vai conseguir atingir esse nível simplesmente fazendo essa simplicidade externa simples que nós conhecemos. Porque, na verdade, quando você determina que a partir de hoje você vai ser uma pessoa mais simples, tendo menos coisas materiais, você só tá criando mais um padrão ou tentando forçar um padrão de algo que você não é, achando que esse padrão e esse comportamento de ter muitas coisas materiais é o que está causando essa sua dor interna. Então, na verdade, você quer quebrar um padrão que já está instalado em você internamente, que você vincula isso com as coisas materiais e tenta instalar um outro padrão para quebrar esse padrão. Ou seja, você quer resolver um padrão, tirar um padrão, instalando outro padrão. E a simplicidade não funciona dessa forma. Não é possível você ter simplicidade ficando preso em alguma coisa. E quando a gente cria um padrão, automaticamente a gente já está criando um mecanismo de prisão também. Você já está ficando condicionado a uma outra coisa. Você vai solucionar mas vai colocar outro no local, né? Na verdade, eu vejo a simplicidade como ela sendo uma coisa interna. E isso vai refletir no seu externo. Para a gente ser uma pessoa internamente simples, a gente precisa atacar diretamente aquilo que está tirando a nossa simplicidade interna, né? Aquilo que nos torna, como posso dizer, uma pessoa complexa internamente, né? Porque tem a complexidade e a simplicidade, a gente pode botar esses dois polos. Então, se você está buscando uma paz, um equilíbrio, um algo maior interno, uma simplicidade interna, é porque dentro de você já há uma complexidade, já há um tumulto, né? Então, para a gente atingir esse nível de simplicidade, a gente primeiro precisa entender por que a gente não está tendo essa simplicidade, por que a gente não tem essa calma interna. E a simplicidade, ela nunca pode estar baseada e instalada junto de locais onde tenham crenças, medos, apegos, insegurança. Isso tudo a gente cultiva dentro da gente, né? Então não é possível se tornar uma pessoa simples se dentro de você é carregado de crenças, e todos nós somos carregados de crenças, carregados de medos, de bloqueios, de traumas, de insegurança. Então, quando você faz simplesmente o movimento de vou abdicar das minhas coisas físicas para ver se eu consigo ter esse bem-estar interno que eu tanto quero, mas não vai conseguir, porque você só está olhando para fora, não está olhando para dentro. Então, quando você abdica de ter coisas materiais, nesse sentido de se tornar uma pessoa mais simples, você só vai acabar criando conflitos cada vez mais internos, porque você vai abdicar de uma coisa, de padrões externos que você gosta e está acostumado, e aquilo não vai resolver a sua verdadeira dor, que é a dor interna, é a dor emocional. Então, para a gente poder quebrar esse sistema e começar a aplicar a simplicidade na nossa vida, primeiro a gente tem que ser inteligente.
A mente precisa ser inteligente para ela poder primeiro identificar aquilo que está causando e que está tirando essa paz, causando essa dor, todas as crenças que a gente carrega, todos os medos, todos os traumas, todos os aspectos emocionais negativos que nós carregamos. Então a mente precisa primeiramente ser inteligente, e para ela ser inteligente ela precisa estar num estado total de percepção do ser, né? Ela precisa estar o tempo todo vigiando o que está acontecendo, e aí que está o grande desafio, é você estar 100% atento, perceptivo, porém sem ficar fixado na coisa, sem se fixar no problema, sem se fixar na dor, no trauma, no medo, que é o que acontece. Quando a gente está muito fixo de um problema dentro da gente, é quando a gente começa a entrar naquela prisão mental e emocional, que aquilo fica corroendo a gente o tempo todo. Então vejam como é bem sutil a coisa. A gente precisa ter essa percepção, precisa ter essa inteligência, mas não pode ficar fixo ali. A gente não pode ficar preso às crenças, aos medos que a gente carrega. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer esse olhar, e isso a gente só consegue através do autoconhecimento, não tem outra forma. Porque você precisa estar o tempo todo vigilante ali, sempre vigiando, sem se apegar e tentando entender os processos, por que aqueles processos estão acontecendo, sem você se perder no passado e sem também projetar nada para o futuro. Então olha como é desafiante você analisar aquela situação que te causa uma dor, um sofrimento. Normalmente essa situação ela pode estar vinculada com coisas do passado ou também está projetando coisas para o futuro, que é aí que vem o medo, a insegurança, a incerteza. Mas você precisa trazer isso tudo para o presente, para você ter a real sensação do presente ali e da análise inteligente da coisa, para você também não ficar preso, não ficar fixo no problema, e aí sim você conseguir analisar tudo o que acontece e você achar a solução para solucionar aquela coisa ali, resolver aquela questão. Mas isso é muito desafiante, porque é uma linha muito tênue entre você trazer coisas do seu passado que te causam dor hoje, e a sua mente não está treinada, preparada para isso. Quando você fizer essa lembrança, trouxer isso, aquilo já vai vir com o peso que você já está acostumado, porque a mente já está treinada para isso, a agir dessa forma. Lembrou da situação, já vem com peso, já vem com a dor, já vem com as projeções do futuro, de ansiedade, de medo, de insegurança. Então para conseguir isso, requer um esforço muito grande nosso, muito autoconhecimento, porque senão a gente não consegue fazer esse olhar. E sem realizar todo esse processo, a gente não consegue se tornar uma pessoa simples. A partir do momento que a gente consegue, que a gente treina, que a gente faz essa readaptação da nossa mente para trabalhar dessa forma, aos poucos a gente começa a conseguir quebrar esses padrões que estão instalados na gente, e aos poucos a gente vai conseguindo desmembrar todas as situações que acontecem e enxergar de forma inteligente, racional, para poder de fato sim conseguir solucionar o problema. E aí sim a gente começa a se tornar uma pessoa mais simples, porque você passa a ser sensível. A sua mente ela precisa ser sensível o suficiente para ela poder analisar o problema sem deixar que aquele problema tome conta da sua mente, no sentido de te causar todos os danos que já causam diariamente, perturbações, né? Medos, insegurança. Então, olha como é bem desafiante isso. Mas é o único processo que a gente pode fazer realmente para se tornar uma pessoa simples. Uma pessoa simples não é uma pessoa que tem poucos bens materiais. Muito pelo contrário. Uma pessoa simples é uma pessoa que realmente sabe lidar com todas as situações, entende tudo que acontece na vida, sabe que aquilo é fruto de um processo e que aquele processo ela tem responsabilidade sobre aquilo que aconteceu e ela também tem a própria responsabilidade para solucionar aquela situação também. Não há mais aquele peso, aquelas crenças de vítimas, de vitimismo, né? de inconformidade, de estar sendo punido, de ter algum tipo de punição. Não, ela é inteligente, ela tem uma inteligência emocional ao ponto de saber o que realmente está acontecendo, por que está acontecendo e como ela pode fazer também para solucionar aquilo ali. Então a simplicidade, aí sim, você atingindo essa simplicidade interna, essa calma interna, essa tranquilidade, essa inteligência
né? E tendo a sua mente sensível para isso, aí você sim até pode começar a fazer um movimento, se assim desejar, de se tornar uma pessoa simples também externamente, buscando menos coisas, que naturalmente vai acontecer também, porque você percebe que o valor das coisas, o valor realmente da vida e do bem-estar, porque normalmente as pessoas buscam sempre isso, bem-estar. Elas buscam no dinheiro, na coisa material, um bem-estar, uma paz, uma segurança, que elas acreditam que podem encontrar ali, mas não está ali e nunca vai estar, porque a gente costuma sempre fazer o olhar inverso, que é de fora para dentro e nunca de dentro para fora. Então, por mais que você tenha bens materiais, dinheiro, um bom emprego, enfim, essa segurança que a gente tanto busca, essa tranquilidade, esse bem-estar, ele vai estar restrito a coisas externas, mas internamente não quer dizer que você vai ter esse bem-estar, essa paz, essa tranquilidade, porque a gente condiciona sempre isso no material. E quando a gente faz o processo inverso de buscar essa simplicidade interna, aí sim você consegue transportar aquilo para o externo, porque na verdade o externo só é um reflexo de todo o nosso interno, né? Tudo aquilo que a gente reflete externamente é porque tem dentro da gente. Então quando a gente faz esse movimento de mudança de dentro para fora, aí sim automaticamente você começa a alterar o seu externo também, até nesse sentido de buscar menos coisas materiais. Uma coisa mais simples já te satisfaz, não tem mais aquela necessidade. E isso acontece muito na parte profissional, daquela pessoa que vive o tempo todo para o trabalho, e esquece um pouco do lado pessoal, da família. E aí em momentos agudos como esse que a gente tem vivido, né, que as pessoas precisaram parar um pouco, algumas começaram a ter essa consciência que, poxa, eu não posso mais viver nessa loucura de só pro trabalho, e não olhar para mim, não olhar para minha família, não olhar para o pessoal. Então muitas pessoas tiveram essa percepção e começaram a mudar a sua rotina, mudar o olhar de como elas enxergavam o mundo. Então a gente sai daquela loucura, daquela coisa automática que o mundo impõe pra gente, visando sempre o material que é importante, que tem que ter um bom emprego, tem que ter as metas, tem que ter o dinheiro, tem que ter, sabe? Então, quanto mais você busca isso, mais vazio você vai ficando. Mais distante de você mesmo e da sua simplicidade interna, você vai ficando. Então, aí sim, quando a gente consegue fazer esse movimento interno, automaticamente você começa a se desapegar das coisas externas, mas não instalando um novo padrão, que foi lá no início que a gente falou. Querendo quebrar um padrão que já estava instalado, que estava te fazendo mal, você tenta instalar um outro à força. Não, quando a gente consegue fazer esse movimento interno, esse padrão externo, ele começa, por si só, ele já começa a se dissolver. E automaticamente a sua vida ela começa a ficar num equilíbrio de simplicidade, tanto interno quanto externo. Mas o problema é que a gente sempre faz o movimento inverso, sempre tentando buscar fora, fazer uma mudança de padrão drástica fora, para ver se aquilo vai trabalhar internamente. E nunca acontece dessa forma. Então é importante a gente se atentar a essas coisas, porque essa paz que a gente busca, esse bem-estar que a gente busca, ele não vai estar no bom emprego, no dinheiro. Lógico, você está bem materialmente falando, nas coisas materiais, ter o seu emprego ali, ter uma condição digna de viver, bacana, de você conseguir pagar todas as suas coisas e ter um tempo para o lazer, isso ajuda e é necessário, claro que é. Não estou dizendo que não seja, sim, claro que é. Isso vai favorecer também que você tenha essa capacidade até de ter essa tranquilidade interna. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas condicionam sempre a sua paz interna, o seu bem-estar, em ter tudo aquilo ali. E não olha para a parte mais importante. Então muitas pessoas têm muito dinheiro, são ricas, mas não têm paz. Não tem a paz interna. Não tem o bem-estar. Está cheio de complexos, cheio de distúrbios, buscando terapias, buscando profissionais. Então, entrando até em depressão também. Por quê? Porque falta esse algo interno. Ela buscou tanto fora, achando que aquilo ia trazer para ela um complemento interno, e que quando ela alcançou aquilo ali, ela encontrou a vida dela vazia, da mesma forma.
ela tem tudo na mão de bem material, todas as possibilidades, mas internamente ela está vazia. Aí que entra os processos de depressão. Isso acontece muito com as pessoas, né? Volta e meia a gente vê noticiário dessa forma. Então por quê? Porque a gente faz sempre o processo inverso. É importante a gente manter o equilíbrio. O problema todo é o equilíbrio que a gente não faz. Do externo com o interno. Do material com o emocional, vamos dizer assim, que seria a nossa parte interna. A gente sempre olha sempre para fora, sempre para o material, achando que tudo que a gente precisa para ficar bem, a gente vai encontrar na questão material. E a gente acaba abdicando, deixando totalmente de lado a parte que é mais importante, que é a nossa parte. Porque se nós não estivermos bem conosco, nada vai importar no externo. Não vai ser o outro que vai te fazer bem, não vai ser um relacionamento que vai fazer você ficar bem. Isso se aplica também aos relacionamentos. Pessoas que buscam, quero encontrar um marido, uma esposa, porque aquela vai me completar. Só vou me sentir completo se eu tiver um amor. Isso não existe. Isso é uma falta profunda que a pessoa tem, uma dificuldade profunda que ela tem de condicionar o bem-estar dela, a felicidade dela, entre aspas, né, numa outra pessoa, ou numa coisa material, ou num bom emprego, num bom salário, ou em morar em determinado local. Ou seja, a pessoa está sempre buscando fora aquele vazio que ela tem dentro. E assim, quando ela encontrar essa pessoa, encontrar um amor, arrumar um trabalho bacana, morar em outro lugar, ela vai continuar vazia da mesma forma. Porque ela não está olhando para verdadeiramente qual é a causa do problema, que é ela mesma. É a sua simplicidade interna. E a simplicidade interna, só para a gente encerrar, ela é isso. Ela precisa quebrar os padrões, ela quebrar as crenças, os medos, as inseguranças, os distúrbios internos que cada um de nós temos. Aí sim, quando a gente começa a olhar para isso de forma inteligente, e para ser inteligente a gente precisa estar sensível e sempre vigiando, sem se apegar ao problema, aí sim a gente começa a olhar com aí a gente tem um olhar de maturidade, que é importante, maturidade e sabedoria, para poder não negar o problema, a crença, não. Vou fingir que não existe. Não, muito pelo contrário, é você saber que aquilo existe, saber que precisa dar um fim para aquilo, de forma inteligente, sem querer instalar um novo padrão em cima daquilo ali. Você não vai conseguir solucionar um medo instalando um novo padrão para quebrar aquele medo, porque você vai tirar aquele medo forçado, na verdade você vai acabar encapsulando aquele medo com aquele padrão que você instalar, mas ele vai permanecer ali. Você precisa entender por que daquele medo, se realmente isso é um medo de verdade ou são criações do nosso emocional, dos nossos sistemas de crença, e fazer o movimento que precisa ser feito para quebrar aquele medo, dar um passo adiante, ou recuar e tomar uma outra ação. Enfim, precisa entender o que você pode fazer para quebrar aquele medo, aquele trauma que você viveu, por que aquele trauma está ali, o que aquilo está desencadeando na sua vida hoje, aquela insegurança. Então, somente através desse olhar que a gente realmente começa a instalar e a criar uma sensibilidade interna nossa. E uma simplicidade começa a crescer, e aí sim nos tornamos uma pessoa simples de verdade. Pegando aqui só para encerrar o exemplo de Francisco de Assis. Quando ele abdicou de tudo, que ele saiu pelo mundo para ajudar as pessoas, vocês acham que ele estava passando por um processo interno de muita dificuldade e achou, e na visão dele, abrir mão de tudo e começar a cuidar do outro, aquilo iria trazer um benefício para ele? Ou foi o inverso? Ele estava bem com ele mesmo, ele tinha uma visão muito diferente, muito mais avançada de tudo, de todos, e viu que nas coisas materiais não estavam ali o que realmente era importante, e aí ele quis abrir mão daquilo tudo para poder fazer o auxílio, né? Então será que ele fez de fora para dentro ou de dentro para fora? Lógico que a gente está falando de uma coisa muito extrema. Francisco de Assis foi uma coisa, não estou dizendo que todo mundo deva fazer isso, mas só para a gente tentar entender o que poderia ter acontecido ali, fazendo esse paralelo. Será que ele tinha uma dificuldade muito interna e tentou de forma abrupta ali, tentando instalar um novo padrão de abrir mão de tudo e achando que cuidando do outro, vivendo só para o outro, ele iria resolver o problema dele? Será que seria isso a solução? Será que foi isso que passou por ele, pela cabeça dele? Ou foi o contrário?
ele vindo de todo o movimento interno, que ele estava 100% bem, pleno com ele mesmo, bem resolvido, vamos dizer assim. Aquilo desencadeou um movimento dele poder e de querer também ajudar o próximo. Então é isso que a gente precisa entender. É no externo que vai mudar o interno ou o interno que vai mudar o externo? Fica aí essa reflexão, esse pensamento para a gente poder analisar. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.